Dicas para cultuar a Deus online. Tenha um tempo de oração com a sua família. Compartilhe o link da transmissão com seus amigos e sua célula. Remova as distrações do ambiente. Na adoração, adore. Na pregação, anote. Deus falou com você? Compartilhe após o culto com a hashtag Alcance Pinhais em Casa.
Dicas para cultuar a Deus online. Tenha um tempo de oração com a sua família. Compartilhe o link da transmissão com seus amigos e sua célula. Remova as distrações do ambiente. Na adoração, adore. Na pregação, anote. Deus falou com você? Compartilhe após o culto com a hashtag Alcance Pinhais em Casa. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Te entrego o meu viver, por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti e os meus direitos dou.
canto essa canção de entrega a ti, Jesus. E o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a ti, ao teu nome dar louvor, sentir tua alegria, partilhando sua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti, e os meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu canto essa canção de entrega a ti, Jesus. E o que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a ti e ao teu nome dar louvor, sentir tua alegria, partilhando sua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu entrego. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Nós entregamos tudo a ti, Senhor. Nossos acertos, os nossos erros, as nossas vitórias, os nossos fracassos. Nos ensine, Senhor, a entregar todas as coisas, não só aquilo que nos convém, nos ensina dia após dia a entregar tudo que temos. Sejam as nossas lágrimas, sejam os nossos gritos de júbilo, que o Senhor sempre encontre em nós um coração disposto a entregar tudo. Porque no final de tudo, no
final de todas as coisas, de todas as conquistas, de todas as batalhas, é o Senhor quem importa. Nós podemos conquistar todas as coisas, mas é o Senhor que nos importa. É agradar o teu coração, Jesus. Nos ensina a entregar tudo. Meu irmão, e onde você está, eu te convido a começar a orar, entregando ao Senhor esse dia os seus desafios, as suas vitórias. Às vezes nós queremos entregar só aquilo que é bonito para o Senhor, mas Ele quer as nossas lágrimas, os nossos fracassos também. Ele quer que nós entreguemos tudo a Ele, porque Ele é o motivo de tudo. Quando a música esmurece, o resto desaparece. Simplesmente a Ti me achego. Ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Quando a música esmurece, o resto desaparece. Simplesmente a Ti me achego. Ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és Tu. A essência és Tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és Tu. A essência és Tu, Jesus. Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é Teu. Cada fôlego meu, mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração,
Boa noite, homens de Deus. É um prazer estar aqui essa noite com você. Provavelmente você foi abençoado pelo louvor, assim como eu também fui abençoado. Quero agora compartilhar com vocês uma mensagem para oferta. E assim, logo após, nós iremos para o nosso momento de compartilhar da palavra de Deus. E iremos receber, com certeza, uma palavra de renovo para as nossas vidas como homens e sacerdotes de Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em 2 Coríntios, capítulo 9, a partir do verso 8. Eu vou ler na versão A Mensagem, porque eu acredito que ela traz algo importante para nós entendermos nas nossas vidas. Ela diz assim: Deus pode derramar bênçãos das maneiras mais surpreendentes. Portanto, estejam preparados para qualquer situação, mais que simplesmente preparados para fazer o que precisa ser feito. Como disse um salmista, ele lança avisos aos ventos, dando aos necessitados com liberalidade. Seus meios justos e bondosos nunca se esgotam, nunca se desgastam. O Deus generoso que dá a semente ao lavrador, a qual se transforma em pão e chega à mesa de vocês, é mais do que exagerado em abençoá-los. O que ele dá, vocês podem passar adiante. Isso cresce em vidas amadurecidas, fortes em Deus, ricas em todos os sentidos. Assim, vocês podem ser generosos em todos os sentidos e louvar a Deus conosco. Essa versão é uma versão muito mais simples da palavra de Deus, mas que traz uma mensagem poderosa para nós. Deus nos garante que aquilo que Ele vai nos dar vai superabundar nas nossas vidas. E por isso, nós não precisamos ter medo de compartilhar isso com outras pessoas e até mesmo na casa de Deus. Ele nos garante que a semente que Ele nos dá será transformada em pão para que nós possamos desfrutar disso. Mas nós precisamos lembrar que a semente, ela também precisa ser semeada para que novas sementes possam chegar até nós e assim possamos ter uma colheita cada vez mais abundante. Essa noite eu quero te incentivar a contribuir com a casa de Deus. Provavelmente vai estar aparecendo aqui as contas ou então o Pix para que você possa fazer uma transferência para a nossa igreja. Assim, você faz com que a palavra de Deus, assim como esse versículo que nós lemos, que a palavra de Deus alcance mais pessoas, para que os necessitados, seja uma necessidade física, emocional ou espiritual, possam ser alcançados por aquilo que essa casa tem desenvolvido. Por isso eu quero te encorajar a participar desse momento de dízimos e ofertas. Gostaria de orar por você, pela sua casa e pela sua oferta. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por essa noite, queremos te agradecer por cada homem que está conectado nessa transmissão e também queremos abençoá-los com toda sorte de bênçãos e queremos declarar que essa palavra que nós lemos em 2 Coríntios 9, ela se fará verdade em nosso meio, que o Senhor vai superabundar nas nossas vidas, que as nossas sementes se tornarão pão e que nós não teremos problemas em compartilhar desse pão com outras pessoas, porque o Senhor sempre vai superabundar nas nossas vidas e irá nos surpreender. Em nome de Jesus, nós consagramos todos os dízimos e ofertas ou primícias entregues hoje. Em nome de Jesus, amém. Quero te convidar agora para partir para o momento da palavra. Fique atento, Deus quer falar com você, Deus quer mudar a sua vida, a sua história. Deus abençoe e até a próxima. Boa noite, igreja, graça e paz. Sejam bem-vindos a mais um Alcance Mais. Dessa vez aqui é para os homens e é uma alegria, é uma honra para mim estar aqui ministrando para vocês, homens que estão em casa, que nessa noite o Senhor possa estar falando com todos vocês, assim como tem falado comigo, diante dessa palavra, do qual tem sido rema para mim, do qual Deus tem proporcionado um renovo, né? Estamos aqui no mês do renovo
e como Deus tem renovado a minha vida através daquilo que eu vou compartilhar da palavra de Deus com vocês nessa noite aqui. Que você em casa possa estar recebendo tudo que Deus tem para você e que tudo possa ser para a glória do nome de Jesus. Amém? Vamos estar orando e eu quero estar compartilhando essa palavra com vocês aqui, meus queridos. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por essa noite tão especial, onde já tivemos aqui um momento de louvor e adoração, tivemos um momento da oferta, e que nesse momento da palavra do Senhor, nós nos rendemos a Ti, Jesus. Nós entregamos esse tempo, nós pedimos a bênção do Senhor sobre cada um dos meus irmãos que estão ouvindo essa palavra, esse momento de transmissão online, que o coração de cada um seja envolvido, movido pela Tua Santa Palavra e que o Senhor me dê graça e sabedoria, que não seja eu, mas o Teu Espírito Santo comunicando aquilo que vem do céu para cada um dos meus irmãos nessa noite. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus, Pai. Amém. Muito bem, meus irmãos. Hoje somos nós, os homens. Você que está em casa, né? Se está com a esposa, com as crianças, elas podem ficarem à vontade, você ficar aí ligado, porque cremos que Deus quer falar conosco, com os homens nessa noite, e por isso que eu estou aqui para trazer aquilo que realmente acredito que é o propósito de Deus para todos nós. Orando a Deus, e Deus colocou no meu coração, pensando na questão do mês do renovo que nós estamos, e eu queria compartilhar essa palavra com vocês com o tema Vencendo as Nossas Limitações. Se você puder abrir a palavra de Deus aí para você estar acompanhando o texto sagrado, no livro de Êxodo, no capítulo 4, vamos ler do versículo 10 ao versículo 12. A palavra de Deus diz assim: Disse, porém, Moisés ao Senhor: Ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo. Não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor: Quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Meus irmãos, esse texto aqui mostra a situação onde Moisés se deparou com uma limitação pessoal dele. Porém, a gente observa pelo texto que Deus não viu isso como um motivo de achar que Moisés era improdutivo para Deus. Mas Moisés, diante desse cenário, ele considerava, né, que a eloquência era uma necessidade, era muito importante para ele poder comparecer diante de Faraó. Porém, a gente vê que, diante da limitação pessoal dele, Deus ele não estava preocupado com a limitação de Moisés. Deus ele estava, sim, considerando a disposição de Moisés. Deus estava, sim, considerando que Moisés tinha sido escolhido por ele e que Moisés, realmente, de uma forma sobrenatural, iria conseguir comunicar, falar aquilo que Deus tinha dado de direção para ele. E foi por isso que Moisés foi o libertador de Israel. Ainda que essa situação toda, Moisés, diante de uma limitação pessoal, achando que não era capaz, porque ele teria que se apresentar diante de Faraó, mas ele estava achando que ele precisaria falar muito bem, que ele precisaria ser um eloquente, mas Deus estava sinalizando para ele que Deus só precisava que Moisés realmente confiasse nele, porque o Senhor ia ser com ele nessa missão que Deus estava dando para Moisés. Então, diante dessa situação aqui, nós podemos ver exatamente que Deus ele não está realmente preocupado com a minha e com a sua condição. Deus ele está preocupado em encontrar em nós um coração realmente ensinável, um coração humilde e que nós tenhamos a disposição certa para fazer aquilo que Deus tem confiado a nós, assim como foi com Moisés. Dentro desse cenário, o que eu quero compartilhar com vocês, que é algumas mudanças que são necessárias para que eu e você possamos vencer as nossas limitações no nosso dia a dia. E diante disso eu quero compartilhar aqui 3 pontos. E o primeiro ponto que eu quero compartilhar com você se chama
Reconheça as suas falhas. Eu e você precisamos reconhecer as nossas falhas, como Moisés reconheceu. Quando Moisés falou para Deus que ele não falava bem, era um reconhecimento da falha dele. Mas o que nós temos que ver dentro desse ponto aqui? Vamos ver lá em 1 Crônicas, no capítulo 21, no versículo 8. Eu vou estar lendo aqui na versão da King James, um texto que fala sobre Davi. A palavra de Deus diz assim: Então Davi reconheceu seu erro e confessou a Deus: Pequei gravemente com a minha atitude. Agora, pois, eu te imploro que perdoes o pecado do teu servo, porquanto cometi uma grande loucura. Aqui nesse texto, nós vemos qual foi a atitude de Davi. Davi, ele não só reconheceu a falha dele, como ele também confessou o pecado que estava diante dele, confessando esse pecado para Deus. Porque esse texto aqui vem da situação onde Deus reprovou a ordem de Davi naquele momento da contagem dos homens de guerra. E é exatamente nesse cenário que Deus quer trabalhar na minha vida e na sua vida, que Deus está sinalizando o quanto é importante nós reconhecermos as nossas falhas diante do Senhor, para que cumpra-se a vontade de Deus, para que nós possamos, através do favor e da misericórdia de Deus, vencermos as nossas limitações no nosso dia a dia, na nossa caminhada. É isso, meu querido, é isso, meu irmão, que Deus espera de mim e de você, que nós possamos, nesse cenário, na nossa vida, seja dentro da igreja, seja na nossa casa, seja no trabalho, seja você lá na sua faculdade, meu irmão, que nós possamos ter essa atitude de Davi, de reconhecer o nosso erro, de reconhecer a nossa falha, porque Deus, ele está interessado em corrigir o nosso coração, em corrigir as nossas atitudes, mas ele precisa que nós tenhamos essa decisão, que nós tenhamos essa mudança de pensamento, essa mudança de atitude diante de Deus, porque foi isso que Davi fez e é isso que Deus espera de mim e de você. Dentro dessa situação, queridos, algo que Deus colocou no meu coração, que eu acredito que Deus quer trabalhar em nós a cada tempo e a cada instante, o quanto é importante que eu e você possamos reconhecer o orgulho na nossa vida. Por que disso? Porque nós sabemos, queridos, que o orgulho é algo muitas vezes sutil na nossa vida. E nós, como homens, precisamos andar realmente com a nossa cabeça erguida, com o nosso coração em paz, diante do Senhor, diante das pessoas. Por isso que nós precisamos entender que é necessário que nós reconheçamos quando nós estamos tendo uma atitude de orgulho. E muitas vezes não é algo assim perceptível, muitas vezes é algo que a gente nem sabe que está cometendo isso, a gente nem sabe que está tendo uma atitude de orgulho no nosso dia a dia, e muitas vezes é necessário, Deus vai usar pessoas, Deus vai usar situações para nos sinalizar, para que nós possamos reconhecer que o orgulho é uma falha, que o orgulho vai se tornar um pecado na minha e na sua vida, que o orgulho vai realmente trazer perda para nós na caminhada, que o orgulho vai trazer até separação, vai trazer um afastamento da nossa pessoa de Deus. Não é Deus que vai se afastar, mas as nossas atitudes, quando a gente está andando em orgulho, a gente está correndo um grande risco, meu irmão. A gente está realmente se distanciando do Senhor. Por quê? Olha o que diz a palavra em Provérbios, capítulo 13, no versículo 10. A palavra de Deus diz: o orgulho só traz brigas. É mais sábio pedir conselhos. Esse versículo, queridos, quando a gente olha para essa parte A, que o orgulho só traz brigas, a gente começa a entender o quanto é complicado, o quanto é perigoso para nós realmente viver com esse problema do orgulho carregando sobre as nossas vidas. Porque aqui o texto fala que o orgulho só traz brigas. Sabe, às vezes, meu irmão, aquela situação que você está aí com uma pendência para resolver,
né? Às vezes a pessoa ela não quer pedir ajuda, às vezes a pessoa ela não quer ir até o irmão, ela não quer ir na casa de um familiar, lá no trabalho dela, ela não quer realmente ouvir a voz de Deus, ela não quer ceder. Isso vai gerar o que o versículo 10 do capítulo 13 de Provérbios diz, vai gerar briga, vai gerar confusão. E o nosso Deus é um Deus de paz, não é um Deus de confusão. Então, dentro desse cenário, Deus ele não consegue, ele não trabalha em nós se nós não reconhecermos que nós temos uma falha, que nós somos orgulhosos, que nós precisamos de um toque de Deus, que nós precisamos deixar essas situações, essas pendências, que nós precisamos deixar esses ressentimentos de lado que nós temos, e nós como homens de Deus, nós como homens que Deus escolheu, como Ele escolheu Moisés para uma missão aqui na terra, para pregar o seu evangelho, nós precisamos andar com o nosso coração em paz, nós precisamos andar com a nossa mente tranquila, diante do Senhor, diante das pessoas, diante daqueles que não conhecem a Deus. Nós precisamos realmente deixar com que Deus arranque, com que Deus remova esse sentimento de orgulho que vai fazer muito mal para mim e para você, meu irmão. Porque hoje em dia, queridos, tem muitos homens que são orgulhosos, né? A gente vê situações que o homem bate no peito e diz que ele sabe de tudo, e diz que ele entende de tudo, ele não quer, ele não consegue, ele diz que consegue fazer tudo sozinho, que ele consegue viver sozinho, ele diz que não precisa da opinião da esposa dele, ele fala que não precisa de um líder falando na vida dele. Tem pessoas que chegam ao ponto até de dizer, o orgulho que já está tão grande, a pessoa chega ao ponto de dizer que não precisa da igreja. Ao ponto que chega esse sentimento negativo, esse sentimento que é pecaminoso, quando invade o meu coração ou o seu coração, queridos, nós precisamos discernir e nós precisamos correr para a presença de Deus, para que Deus remova esse sentimento, porque esse sentimento de orgulho leva uma pessoa a dizer que ela não precisa da igreja, né? Isso é muito triste. É muito triste para Deus, é muito triste para nós como irmãos em Cristo, né? Muitas vezes a gente vê uma pessoa falando isso, eu não preciso de você, eu não preciso de você falando na minha vida, né? Você, homem, muitas vezes em casa, você pode pensar assim, eu não preciso da opinião da minha esposa. Em nome de Jesus eu peço que hoje você realmente se desarme na presença de Deus, que hoje você realmente possa baixar a sua guarda, porque o Espírito Santo quer falar com você. O Espírito Santo quer mudar essa forma de você se comportar na sua casa, lá no trabalho, lá na faculdade, no meio dos familiares, na igreja. Deus ele está interessado nessa noite em tirar, em remover de nós esse sentimento de orgulho que tanto mal faz, tanto para nós e tanto mal faz para as pessoas que nos rodeiam, porque nós vamos acabar realmente ferindo pessoas. Nós vamos acabar realmente entristecendo pessoas que nos amam por causa desse sentimento de orgulho, essa questão de ser orgulhoso, de não querer receber uma mão estendida para lhe ajudar em algo, seja lá qual for a área. Mas é Deus que está trabalhando. Muitas vezes, querido, quando Deus envia uma pessoa na situação que nós estamos passando atualmente, de pandemia, muitas vezes Deus vai usar uma pessoa para ajudar você, meu irmão. Muitas vezes você pode estar passando por isso, eu não sei, para ajudar você com uma cesta de alimentos, né? E muitas vezes um coração orgulhoso, ele não vai aceitar essa cesta de alimentos. Isso é um exemplo que eu estou dando. Por quê? Porque essa pessoa, ainda que ela saiba que ela está precisando, mas o orgulho entrou no coração dela, está corrompendo o coração dessa pessoa, e ela já não aceita mais ajuda, nem mesmo dos irmãos da igreja, nem mesmo das pessoas da igreja, que estão aqui para servir, para ajudar, e nós precisamos entender que é nessa hora que Deus quer trabalhar no nosso coração, diante de uma situação dessa, que Deus quer mostrar que a nossa suficiência não vem de nós, que a nossa suficiência vem dele, vem do Senhor. Ele quer mudar a nossa forma de viver, Ele quer mudar a nossa forma de lidar com a situação. Por quê? Porque nós precisamos de pessoas, queridos. Nós precisamos de pessoas. Nós precisamos entender que o orgulho no nosso coração, ele vai criar, ele vai cauterizar o nosso coração de uma forma que nós vamos ser enganados a pensar que
muitas vezes nem de Deus nós precisamos, né? O orgulhoso, ele vai dizer assim, eu passo aqui, eu vou tomar só água, mas eu não vou aceitar a ajuda de ninguém. Você precisa rever, meu querido, se você se encontra numa situação dessa, né? Que você possa rever essa situação, que você possa rever essa atitude. É um tempo de mudança, é um tempo de renovo da parte do Senhor para todos nós. Basta nós ouvirmos o que Deus está comunicando, basta nós discernirmos o que Deus quer de nós, o que Deus quer trabalhar em nós, o que Deus quer mudar em mim e em você, querido. Por isso nós precisamos estar atentos para que esse sentimento de orgulho, que é uma falha nossa, de não reconhecer que somos orgulhosos, e isso acaba virando um pecado, porque o orgulho ele é pecado, porque o orgulho vai corromper o meu e o seu coração, nós precisamos entender que isso realmente não agrada a Deus, e isso vai causar, né, realmente grandes perdas para nós, na caminhada e com pessoas, né, e que a gente possa refletir sobre isso. O que a palavra diz ainda em Provérbios 29, capítulo 29, versículo 23, a palavra de Deus diz assim, ó, o orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. O orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. Mais uma vez, Deus sinalizando pela sua palavra que o orgulho vai levar uma pessoa, vai levar você, homem, vai levar você, meu irmão, se você não entender, vai levar eu também, se eu não entender que eu estou sendo orgulhoso, eu vou ser humilhado. Eu vou ser humilhado pelos homens, eu vou ser humilhado pelas pessoas, eu vou ser humilhado pela sociedade. E não é isso que Deus tem para mim e para você, querido. O que Deus tem para mim é a parte B desse versículo. O que Deus quer de mim e de você é isso aqui, ó. Mas o de espírito humilde obtém honra. É isso que Deus quer de nós como homens, que nós tenhamos um espírito humilde, para que nós possamos obter honra da parte do Senhor. Porque é o Senhor que nos honra. Porque é o Senhor que realmente vai trabalhar no nosso coração. A palavra de Deus diz que Ele resiste ao soberbo, mas Ele dá graça ao humilde. E é isso que Deus quer de mim e de você. Isaías, ele teve um espírito de humildade, ele reconheceu que ele estava falhando, ele reconheceu o pecado dele diante da situação do qual ele passou. Lá no capítulo 6 de Isaías, no versículo 5, olha o que aconteceu com Isaías, o que o texto da palavra de Deus diz. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo mais na frente, nós vemos no versículo 7, ali está dizendo que ele foi tocado nos seus lábios com uma brasa. E a iniquidade dele tinha sido removida, o pecado dele tinha sido removido. Por quê? Porque Isaías teve uma atitude de reconhecer que ele estava falhando, que ele estava debaixo do pecado e ele precisava ser tocado por Deus, da forma que ele foi tocado. Provérbios 15:33 diz, fala que a humildade precede a honra. Em Provérbios 15:33, fala sobre a humildade, que ela precede a honra. É a parte B desse versículo. Por isso que nós precisamos, meus amados, sermos humildes e reconhecer as nossas falhas. Por quê? Porque a humildade, ela é o contrário do orgulho, ela é o contrário da soberba. Vai existir uma luta dentro de mim, dentro de você, em certos momentos. Será que eu vou ser humilde? Será que eu vou ser orgulhoso? Será que eu vou ser soberbo? E eu digo para você, queridos, escolha ser humilde. Ainda que isso possa parecer uma loucura, dependendo da situação, meu irmão, que você possa estar passando. Não adianta, queridos, nós como homens realmente queremos ser, nesse momento, machista, sermos durão, batermos na mesa, né, realmente falar alto. Não é isso que Deus quer de mim e de você. O que Deus quer de mim e de você é que nós possamos ser humildes, é que nós possamos fazer como Isaías, que realmente disse, na palavra de Deus ele falou, eu estou perdido. É muitas vezes, quem sabe hoje não é a noite, que você que está assistindo essa palavra tenha que ir de repente para o seu quarto e fazer como Isaías. Ai de mim, Senhor, porque eu estou perdido, porque eu tenho cometido realmente falhas, eu tenho realmente pecado contra o Senhor. E que o Senhor fale com você, querido, porque essas atitudes, elas não são
vergonhosas, essas atitudes, se é necessário você se render aos pés de Jesus, faça isso, porque isso agrada ao coração de Deus. É isso que Deus quer de mim e de você. Segundo ponto, eu quero falar com você sobre seja transparente. Salmos capítulo 51, versículo 6. A palavra de Deus diz: sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Aqui é Davi, é um salmo de Davi, onde ele deixou isso aqui, a palavra de Deus deixou isso aqui para nós, deixou esse texto tão precioso, aonde está sinalizando aqui: sei que desejas a verdade do íntimo. Isso aqui tem a ver com transparência. Isso aqui tem a ver com verdade. Ser transparente é ser verdadeiro. Ser transparente é realmente reconhecer que Deus ele está com os olhos sobre toda a terra. Eu sempre digo, queridos, um dia todos nós vamos prestar conta diante de Deus. Eu sempre faço uma reflexão que eu falo para você, homem que está assistindo. Saiba você, que quando ninguém está nos vendo, quando a sua mãe, quando a sua esposa não está lhe vendo, mas Deus está com os olhos sobre nós. E o que Deus espera de mim e de você é a verdade do nosso íntimo diante de uma situação que nós precisamos abrir o coração. Ele precisa que nós estejamos atentos à voz dele, nos chamando, para que nós possamos realmente comunicar a Deus, falar para Deus aquilo que tem deixado o nosso coração fechado, deixado o nosso coração pesado, aquilo que tem realmente tem feito a gente se afastar de Deus. Deus ele quer ouvir essas verdades de nós. Ele quer ouvir essas verdades que vêm de dentro de nós. Elas precisam ser colocadas para fora, querido. Nós não podemos ficar guardando. Sabe por quê? Quando a gente não é transparente, quando a gente não fala a verdade, tudo isso vai trazendo lixo para o nosso interior. A nossa alma ela vai sendo realmente, ela vai se alimentando de tudo isso. Nós vamos começar a viver, a nossa vida vai começar a ficar embaraçada de uma forma que realmente só o próprio Espírito Santo que vai poder tocar no mais íntimo de nós. Como Davi falou aqui, que Deus ele se agrada da verdade do nosso íntimo. E a questão de ser transparente, né? Para mim e para você, homem, isso aqui é um paradigma que precisa talvez ser quebrado na sua vida. Porque Deus veio quebrando isso aqui na minha vida. Até hoje, Deus consegue acessar o meu coração, porque eu tenho entendido que eu sou dependente do Espírito Santo. Isso aqui, ser transparente, é você se expor, falando sempre a verdade. Por quê? Tem momentos, queridos, que eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão. Tem momentos que você sempre falando a verdade, vai ter horas que parece que você falando a verdade, você está tendo perdas. E é uma verdade. É uma verdade. Tem horas que você vai ter perdas. Sabe por quê? Porque a verdade, ela contraria a mentira. Quando nós andamos em verdade, nós vamos, talvez, contrariar pessoas que não andam na verdade. Quando nós andamos em verdade, quando nós andamos sendo transparentes com as pessoas, sendo transparente diante de Deus, você sendo transparente com a sua família, você sendo transparente falando a verdade lá no seu trabalho, lá na faculdade, vai ser, eu diria para você que vão acontecer perdas, por exemplo, de pessoas na sua vida. Amigos, talvez vão deixar de ser seus amigos, porque você vai optar para viver na verdade, porque você vai optar em ser transparente. Lá no seu trabalho, pode ser, querido, que você já aconteceu isso, ou pode ser que aconteça, de você não se vender às mentiras das circunstâncias lá fora, e você ter que falar a verdade para o seu chefe, para o seu gerente, você não aceitar a mentira no seu trabalho, pode ser que você tenha uma perda do seu emprego. Mas o que eu quero comunicar para você, o que eu tenho a dizer a você, Deus, ele vai honrar você. Deus, ele vai te dar novos amigos. Deus, ele vai te dar um novo emprego se for necessário, se você perder o seu emprego, porque você escolheu ser transparente, porque você escolheu andar na verdade. Deus, ele vai proporcionar cura em mim e em você, querido. Quando nós temos alguma perda, quando às vezes nós perdemos uma pessoa que nós achávamos que era tão nosso amigo, mas quando eles se depararam com a nossa atitude de escolhermos andar na verdade, e eles escolhem andar na mentira, né? Isso vai causar talvez uma tristeza em nós.
Mas é o que eu quero dizer para você, que Deus, Ele vai nos honrar por isso. Que Deus, Ele está interessado realmente no meu coração e no seu coração, mas que possamos andar na verdade. Porque essas pessoas que muitas vezes até podem se afastar de nós, pode ser necessário que nós tenhamos que nos afastar delas por uma decisão própria. A gente precisa entender também que o próprio Deus pode usar a nossa vida lá na frente para ganhar essa pessoa para Jesus. Porque eu acredito que é isso que Deus também tem interesse. E aqueles que estão perdidos, aqueles que vivem na mentira, como eu vivia muito na mentira, como talvez você já viveu tanto tempo da sua vida aprisionado na mentira, mas Deus Ele nos encontrou através da vida de outras pessoas. Então, Deus Ele está interessado com certeza em usar a minha vida e a sua vida, andando na verdade, para alcançar aqueles que estão perdidos, que estão andando em mentira, que estão andando em discórdia, que estão andando realmente em situações que causam a não transparência. E é isso que Deus, acredito que quer trabalhar na minha e na sua vida para que nós possamos estar atentos também a encontrar essas pessoas e apresentar a palavra do Senhor, apresentar Jesus para elas, para que elas também venham ser libertas dessa vida que elas têm levado. Outro ponto importante, querido, sobre ser transparente, que para nós homens muitas vezes pode parecer tão complicado, e eu tenho certeza que é complicado, né? Às vezes a gente conversa com pessoas e a gente se depara com essa dificuldade, a gente se depara, talvez isso é muito da natureza humana do homem, isso não é da natureza divina da parte de Deus, né? E às vezes é necessário você se desprender disso, né? Nós precisamos expor os nossos sentimentos para Deus. Para nós homens isso parece muitas vezes uma barreira, isso é uma limitação, nós chegarmos a expor nossos sentimentos para Deus. Mas olha o que fez Davi, ele expôs os seus sentimentos para Deus. A palavra de Deus diz em Salmos 51, versículo 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Quando o versículo começa, Davi dizendo, cria em mim, a gente parte do ponto que se é para criar, é algo que não existe mais, é algo que precisa ser feito novamente, é algo que precisa ser colocado em Davi, né? Realmente um coração puro e o espírito dele precisava ser renovado para ser um espírito inabalável. Mas aqui, Davi está expondo o sentimento dele diante da impureza, do pecado que ele havia cometido com Batseba. Davi não hesitou em procurar ir para a presença de Deus, em procurar o Senhor, em expor os seus sentimentos diante de Deus, daquela situação que ele havia passado. E eu acredito plenamente, queridos, é por essas e outras situações que Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Que eu e você possamos ter essa atitude de expor os nossos sentimentos primeiramente para Deus, né? Outra situação, essa aqui talvez ainda é mais complicada para nós homens, expor os nossos sentimentos para as pessoas. É necessário, queridos, é necessário porque quando a gente se expõe, isso mostra a nossa transparência. Quando a gente se expõe, não é que a gente vai ser envergonhado, é porque Deus, Ele está interessado em restaurar o nosso caráter, em restaurar a nossa integridade, em restaurar a confiança das pessoas em nós, através da mudança que eu e você devemos ter diante de situações com os nossos sentimentos. Precisamos expor nossos sentimentos para as pessoas. O apóstolo Paulo, ele expôs os sentimentos dele em uma das passagens da carta. A carta de 2 Coríntios, o apóstolo Paulo escreveu no capítulo 7, versículo 5. Porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora e temores por dentro. Olha o que o apóstolo Paulo escreve. Ele estava dizendo que ao chegar naquele lugar, não teve vida fácil. Estava tudo difícil, mas ele diz ali sobre os sentimentos dele. Ele diz, eu estou com lutas por fora e tenho temores por dentro. É isso que nós como homens precisamos, querido. Muitas vezes, abrir o nosso coração na nossa casa para nossa esposa, às vezes, para nossos filhos. Abrir o nosso coração, se você tem o seu líder. Abrir o coração para o pastor. Abrir o coração para um amigo que seja da sua confiança. Isso é ser transparente. Isso é se expor na presença de Deus, e você crê que quando você faz isso, o próprio Deus, Ele vai curar, Ele vai fortalecer, Ele vai sinalizar para nós, né, que sermos homens
não quer dizer que nós não temos sentimento. Todos nós temos sentimento, querido, né? Elias já falava que ele era um homem sujeito aos sentimentos, né? Então eu e você precisamos entender que nós temos uma alma, nós temos sentimentos, e não é errado eu e você expor os nossos sentimentos para as pessoas. Muito pelo contrário, é necessário que nós possamos fazer isso, porque nós cremos que Deus, ele vai trabalhar em nosso favor. Próprio Jesus, queridos, o exemplo de Jesus. Jesus como homem, quando passou pela terra, Jesus, ele expôs os seus sentimentos diante das pessoas. Por que eu estou trazendo esses exemplos para nós, queridos? Para nós fazermos uma reflexão. Apóstolo Paulo, né, um dos homens que, né, mais escreveu cartas do Novo Testamento, um grande apóstolo, um homem de Deus, um homem realmente assim fantástico. Mas aí ele passa por lutas por fora e temores por dentro. Jesus, o nosso maior modelo, Jesus soberano, Jesus que é o rei, Jesus que é tudo. Aqui, ele deixou um exemplo para nós de que nós precisamos expor nossos sentimentos para as pessoas. Lá no Evangelho de João, diante da morte de Lázaro, queridos, no capítulo 11, versículo 35 e 36, a palavra de Deus diz: Jesus chorou. Então, as pessoas disseram: vejam como ele amava Lázaro. Jesus chorou, queridos. Outro ponto muito importante, queridos, para nós homens, né? Tem momentos que é necessário chorar, porque Jesus chorou. Se Jesus chorou, quem sou eu, quem é você, para não chorar? Mas a gente tem que chorar na presença de Deus, a gente tem que chorar diante das pessoas. Tem homens que têm vergonha de compartilhar, queridos, seus sentimentos com outra pessoa. Tem homens que têm vergonha de falar um trauma que ele teve, né? Lógico que a gente sabe que tem que ter o tempo certo, a pessoa certa, a hora certa para fazer esse tipo de confissão, para você abrir o seu coração. Mas o que eu e você precisamos entender, isso é necessário, nós não podemos fugir disso. Nós precisamos expor o nosso sentimento para as pessoas, porque Jesus estava diante daquelas pessoas e ele chorou na frente daquelas pessoas. E isso ele fez com certeza, querido, para deixar exemplo para mim e para você, que é necessário muitas vezes a gente desabafar, é necessário muitas vezes a gente chorar. E para isso que Deus coloca pessoas nas nossas vidas, para isso que Deus coloca muitas vezes a sua esposa na sua vida, os seus filhos aí na sua casa, para isso que Deus coloca um discipulador, para isso que Deus coloca um pastor, para isso que Deus coloca um amigo seu lá no trabalho, para que a gente possa, querido, desabafar com as pessoas que Deus vai colocar em nossa vida. Não é para todo mundo que a gente tem que confessar, que a gente tem que expor os nossos sentimentos. Nós precisamos entender para quem nós vamos falar, o que nós vamos falar, o momento de falar, mas o que nós precisamos ter a certeza é que nós não podemos fechar o nosso coração. Nós precisamos deixar o Espírito Santo trabalhar e mudar esse coração duro muitas vezes. A palavra de Deus diz que ele tiraria um coração de pedra e nos daria um coração de carne. Esse foi um dos versículos que marcou muito a minha conversão, que marcou muito a minha vida, porque antes de eu me converter, queridos, eu era um homem que eu não chorava. Eu era um homem que falecia um familiar meu, como aconteceu, e eu não soltava uma gota de lágrima. Mas depois que eu conheci a palavra de Deus, depois que conheci Jesus, depois que o Espírito Santo veio habitar dentro de mim, a minha vida mudou. Graças a Deus, queridos, hoje, né, Deus ele consegue, né, encontrar o meu coração acessível, me quebrantar. Na presença dele, nós temos que ter um coração quebrantado, um coração contrito, porque ele não resiste, porque ele vai vir até nós, ele vai nos dar conforto, ele vai nos dar um renovo, ele vai nos dar realmente o refrigério que nós precisamos diante de situações que nós passamos. E o último ponto para nós encerrarmos, querido, é acredite no seu potencial. Acredite no seu potencial, queridos. O texto em Isaías, capítulo 6, versículo 8, a palavra de Deus diz assim: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Essa é a passagem do texto de Isaías, quando realmente ele, diante de tudo que ele tinha passado, depois que ele confessou, depois que ele reconheceu sua falha, seu pecado, depois que aquela tenaz, aquela brasa viva tocou nos seus lábios, Isaías disse essa declaração tão conhecida na palavra de Deus: eis-me aqui, envia-me a mim. Por quê?
Porque, queridos, Isaías ele entendeu que ele precisava reconhecer as falhas dele. Isaías entendeu que ele precisava reconhecer o pecado dele diante de Deus. Foi exatamente quando ele disse, ai de mim, lá no versículo 5, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. É isso, queridos, que eu e você precisamos fazer. Precisamos levantar a mão. É muito bom nós levantarmos a mão e dizermos, eis-me aqui, envia-me a mim. Mas é muito bom também, antes de pedir para Deus nos enviar, levantarmos a mão e dizer, ai de mim, porque eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros. É isso que eu e você precisamos fazer, como Isaías fez, para que depois, aí sim, Deus vai encontrar em nós um coração humilde, um coração realmente transparente, né? Um homem realmente temente ao Senhor, que reconhece a grandeza de Deus, que a gente reconheça que nós não temos como realmente caminhar com o Senhor se nós estivermos andando debaixo de pecado, ou se não for pecado, mas se nós estivermos andando fora do padrão do que Deus estabeleceu, nós precisamos ajustar, porque quando a gente ajusta tudo isso, querido, nós sabemos que o potencial que nós temos, Deus, Ele vai trabalhar através da minha e da sua vida, né? Depois disso, a palavra de Deus disse que Isaías ouviu a voz do Senhor, porque o Senhor perguntou para ele, a quem enviarei? Né? Nesse momento, Isaías, querido, entendeu o potencial dele. Isaías entendeu o chamado dele. Ele começou a exercer o ministério dele como profeta de uma forma sobrenatural, de uma forma poderosa, ao ponto de que ele foi o profeta que anunciou a vinda do Messias. Olha a mudança que teve, porque Isaías entendeu o quanto era importante ele reconhecer as falhas, ele reconhecer o pecado dele diante do Senhor. E se Isaías não tivesse feito isso, acredito eu, né, que ele não iria cumprir o chamado dele da forma que ele cumpriu. Por quê? Porque ele estaria com o coração fechado, porque ele estaria entendendo que aquele lugar que ele estava seria o lugar que tinha para ele, no entendimento dele, mas no entendimento de Deus não. O entendimento de Deus, Deus tinha grandes coisas para Isaías. Deus usou Isaías, que foi um dos grandes profetas do Antigo Testamento, com a missão que Isaías teve de anunciar a vinda do Senhor Jesus. Quando nós reconhecemos as nossas falhas, quando nós somos transparentes diante de Deus, como Isaías foi, exatamente, é aí que Deus começa a nos usar. É aí que Deus vai começar um processo na minha e na sua vida. Para isso, é necessário que eu e você estejamos dispostos, querido. Isso aqui é muito importante. Todos nós temos potencial, mas eu e você precisamos entender que nós precisamos estar dispostos às mudanças, que nós precisamos estar dispostos aos processos que Deus vai estabelecer na nossa vida, né? Deixar que Deus trabalhe em nós primeiramente. É de dentro para fora, né? Depois, aí a gente vai dizer para o Senhor, como Isaías disse, eis-me aqui, envia-me a mim. Isso são processos que Deus estabelece para mim e para você, né? E a partir disso, o próprio Deus, Ele vai trabalhar através de mim e através de você. Por quê? Porque nós estamos dispostos, nós estamos nos entregando ao Senhor, nós estamos indo para a presença dEle, sabendo que a palavra de Deus garante para mim e para você que nós temos potencial, que Deus nos ama, que Deus nos dá realmente habilidades. Nós podemos realmente dizer que Deus ele tem grandes coisas para nós e nós precisamos entrar nesse lugar de realmente sermos usados por Deus, mas nós não podemos deixar de passar pelo processo que Deus tem para mim e para você. A comparação, querido, ela gera frustração, porque quando a gente entende que nós temos um potencial, nós precisamos entender também que outras pessoas, outros homens de Deus vão ter também um potencial, porque Deus tem isso para todos nós. O que nós não podemos cometer é o erro de fazer comparações, porque isso vai acabar frustrando eu, vai acabar frustrando você. Nós precisamos ter muito cuidado com isso. O apóstolo Paulo escreveu no 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27 e 28. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são. Esse texto aqui é muito claro, que nós não podemos achar que nós não somos, que nós não podemos. Nós podemos sim, pela misericórdia de Deus, através da graça de Deus, através do infinito amor de Deus, nós temos e podemos que realmente acreditar que nós temos potencial e que Deus quer nos usar, querido. A gente tem visto muitos homens frustrados na caminhada. Por quê? Porque eles têm se comparado. Porque eles não acreditam que eles têm um potencial, eles têm algo especial da parte do Senhor.
né? E a comparação acaba gerando um complexo de inferioridade entre esse homem. Então você, meu querido, você, homem que está em casa, se você vive nesse cenário, escolha sair desse lugar hoje. Escolha acreditar que Deus te escolheu. Escolha acreditar que você tem um potencial. Você não precisa olhar para o irmão do lado. Você não precisa olhar para o irmão de trás. Porque Deus tem algo para você. Deus escolheu você. Assim como ele escolheu Isaías. Mas Isaías, ele entendia que ele era necessário que Isaías fosse para a presença de Deus. Que ele reconhecesse as falhas. Assim como nós temos potencial, nós precisamos entender que nós precisamos abrir mão de algumas coisas para que Deus possa nos usar, né? Que a gente não seja, nem eu nem você, meu irmão, que a gente não tenha a síndrome de Gideão. Qual que é a síndrome de Gideão? Juízes capítulo 6, versículo 15 diz assim, ó: Gideão respondeu para quem? Para o Senhor. Senhor, como posso libertar Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Olha o que Gideão faz, querido. Será que talvez você está passando por momentos assim? Né? É uma autocomiseração. Né? Não, eu não posso, coitadinho de mim, eu não vou nessa célula, eu não vou na casa do irmão, eu não vou lá no culto, né? Poxa, as pessoas lá vão com uma roupa legal, né? As pessoas lá falam bem. Não, queridos, não é nada disso que Deus tem. Deus está dizendo para você, venha, se envolva, faça parte. Você não é menor que ninguém, nós fazemos parte do mesmo povo. Nós temos um Deus que é Pai, um Deus que nos ama e que quer realmente trabalhar no nosso sentimento, trabalhar no nosso caráter, mas também Deus quer usar a minha e a sua vida. Então que nós não ficamos nesse lugar, né, de coitadinho, de falar como Gideão, que ele era o menos importante da família dele. Né? Você às vezes está dentro da sua casa aí, com seus familiares, com sua esposa e seus filhos, né? Que você saiba que você é um escolhido do Senhor, você é um homem precioso. Né? Você tem que buscar a Deus, descobrir os dons, os talentos que Deus tem para você. É necessário isso, né? Para que você seja usado de uma forma sobrenatural, para a glória de Deus. Entendeu, querido? E isso é importante, buscar ao Senhor, acreditar que Ele tem dons, que Ele tem talentos, que Ele dá habilidades para você e para mim. E nós precisamos usar tudo isso em favor do reino de Deus. Acredite, querido, a misericórdia, a graça de Deus está sobre nós. E é isso que nos sinaliza que nós temos potencial e que nós vamos sim conseguir servir ao Senhor, que nós vamos sim conseguir fazer a obra dele aqui nessa terra com excelência quando nós entendermos que também nós temos esse potencial do qual Deus já concedeu para nós, para mim e para você. E assim, nós vamos ser homens relevantes, nós vamos ser homens de verdade, nós vamos ser homens que vão fazer a diferença aonde nós estivermos e as pessoas vão conseguir ver o agir de Deus na minha e na sua vida. Essa mensagem que eu quero deixar para você nessa noite, querido, que você na sua casa possa refletir, que Deus possa falar com você, ao seu coração, que Deus possa realmente fazer mudanças que Ele quer fazer já talvez há muito tempo na sua vida e que essa palavra possa trazer realmente um divisor de águas na sua vida. Amém, queridos? Isso é o que eu tinha para compartilhar com vocês nessa noite. Né? Que Deus abençoe a todos nós, que realmente nós possamos, à luz da palavra de Deus, né, realmente decidir nessa noite termos mudanças que são necessárias e assim nós possamos vencer as nossas limitações debaixo do favor e da graça de Deus. Essa palavra eu deixo para você, querido, e eu quero orar agora para a gente encerrar esse Alcance Mais e que você possa realmente estar ruminando aquilo que Deus tem para falar com você. Amém? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa noite tão especial, essa noite onde nessa programação online a palavra do Senhor encontra o coração de cada um dos meus irmãos, de cada um desses homens preciosos, desses homens valorosos, que cada um deles, Pai, possam encontrar no Senhor, na Tua palavra, realmente reconhecer cada um a sua falha, se é necessário reconhecer pecado, que reconheçam, que cada um possa passar a ser transparente diante do Senhor, diante da sua família, onde eles estiverem, e que cada um também, Pai, possa acreditar que todos eles têm um potencial, que todos eles são escolhidos pelo Senhor, que todos eles estão debaixo de um propósito do qual o Senhor tem grandes coisas para eles. Essa é a minha oração nessa noite. Eu agradeço ao Senhor pela oportunidade, pelo privilégio que nós temos de estar compartilhando a Tua palavra nessa noite e que o Senhor seja exaltado, seja engrandecido, Pai. Essa é a minha oração
em nome de Jesus. Boa noite, querido. Boa noite, meu irmão. Boa noite, grande homem de Deus. Que você fique na paz e que Deus te abençoe. Olá, igreja! Chegamos ao final de mais um culto abençoado. Esperamos que você tenha sido edificado pela palavra ministrada. E queremos convidar você que aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador a entrar nesse QR Code para deixar ali seus dados, para que assim um dos nossos pastores possa entrar em contato com você. Afinal, você agora faz parte da nossa família da fé. Você que quer fazer parte de alguma das nossas equipes de trabalho, você pode também se inscrever por esse QR Code que está aparecendo aqui. Ali você deixará suas áreas de interesse para que possamos entrar em contato com você e assim você fazer parte desse corpo que tem espalhado a palavra de Deus por onde ele passa. Queremos também agradecer a você que tem contribuído para que essa obra não pare. E nós também queremos deixar aqui os nossos dados e o nosso QR Code para que você possa fazer um Pix de contribuição caso Deus toque no seu coração. Ficamos muito felizes de ter você nessa transmissão e queremos continuar abençoando a sua vida. E pedimos para que você possa curtir esse vídeo aqui no nosso canal e também compartilhá-lo nas suas redes sociais, para que assim mais pessoas possam ser alcançadas por essa mensagem da verdade. Deus abençoe e até o próximo culto.